Bom, a primeira coisa que temos que prestar atenção é que, referente aí à noção de temporalidade, a primeira pessoa que pensou, né, o tempo não era pensado, de forma tripartida. Né? O primeiro cara foi Cristóvão Celários, ele foi o cara o primeiro cara a pensar nessa ideia, né, e particionar o tempo, né, como se fosse uma ideia de continuidade, ok? A ideia básica de Celários era isso, né? Ele apresentava aí dois particionamentos, né? Dois pontos de partida, né? Que um deles era a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos, né? E o segundo ponto aí é a Reforma Protestante de Martinho Lutero em 1517. Bom, e o que foi usado, né? O que Celários usou como base, como pretexto, né, para ele afirmar esses dois pontos? A questão foi a era do conhecimento. A era do conhecimento substituindo a era da crença. Bom, de todas as formas, né, a maioria dos autores eles não conseguem definir uma data precisa para o início da era moderna, independente das observações de Celários, ok? Justamente porque é o seguinte, que a história de cada povo, de cada região, de cada nação, de cada tribo, de cada cultura, essas histórias elas são muito peculiares, são muito particulares, elas são muito peculiares, entendeu? Elas possuem detalhes muito pessoais, muito íntimos, e é impossível você falar em uma história, né, marcar uma data para o nascimento de uma história moderna ou qualquer história que seja, de forma que você possa definir essa data é a data marcante, né? Só está corroborando aí o que foi falado, né, por Celários e pelo autor do livro, mas, né, tem outro detalhe. Mas aí você pode perguntar, mas caramba, não tem uma data básica, uma data comum em que todos os historiadores, né, eles concordam que seja mais ou menos o princípio da Idade Moderna? Sim, tem uma data base. A data base é o seguinte: por volta do século XVI, né, com a ascensão do Império Safávida na Pérsia, né, o reinado de Montezuma em Teotihuacan, né, o domínio dos turcos no Egito e o adentramento do Império Mongol para o interior da Índia. Esses são os pontos importantes que é necessário gravar para você ter ideia do ponto médio, né, em que a maioria dos historiadores concordam que seja o início da Idade Média, da Idade Moderna, ok? Bom, também tem a noção da ideia de que alguns historiadores eles creem, né, principalmente Jean Denouneux, ele crê que a Idade Moderna ela começa com a ideia de globalização, mas na verdade essa globalização ela tem mais particularidade, ela está mais ligada, né, a uma noção de exploração e do escravismo, e isso também aconteceu na Idade Antiga, né? Então, a globalização em si não é um elemento determinante do nascimento da Idade Moderna, ok? Bom, o detalhe é que, segundo o Dr. Ilan, meu professor de Moderna 1, ele aponta um ponto essencial, né, um item essencial no estudo da modernidade. Ele aponta o espaço dos acontecimentos. Que os acontecimentos eles são espaciais, eles ocorrem dentro de um espaço geográfico, e nesse espaço geográfico, como já foi dito anteriormente, esses acontecimentos eles são particulares a cada pedacinho, né, a cada porção desse espaço, ok? Outro ponto importante, né, na compreensão desse tempo, né, dessa determinação do nascimento da modernidade, que o Dr. Ilan ele volta a corroborar, né, a ratificar a ideia, né, de que a maioria dos autores eles levam em consideração essa data da tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos, né, e o avanço dela até a Batalha de Lepanto em 1571 e também a Reforma de Lutero. E aí surge um ponto importante, né, da discussão, né, que se ela
a Idade Moderna, né? Se ela é um moderno, é porque alguém havia dito, né, que a a Idade Média seria, né, tem toda aquela discussão sobre longa Idade Média e tal, né? Mas veja bem, que essa Idade Média seria uma idade das trevas, né, que durou 1000 anos. Né? Isso, e alguns autores vão corroborar isso, outros autores não vão corroborar isso. Né? Mas então a ideia é o que renascia, né? Com relação ao renascimento. Né? Se pergunta o que renascia, né? É aquele conhecimento da antiguidade antiga clássica, né? Dos gregos, né? Que foi trazido novamente para essa época. Então, no início, um dos pontos marcantes dessa temporalidade, dessa geografia, né? Que nós estamos falando da Europa, o que estava renascendo? O que estava renascendo era essa cultura, né, da antiguidade clássica, não é verdade? E quanto tempo mas durante quanto tempo esse renascimento durou, né? Ele durou de 1420 até 1520, foram 100 anos. 100 anos de renascimento, ou seja, na verdade é uma retomada, né? A Europa vai lá na antiguidade e traz todos os clássicos, né? Novamente para o âmago da cultura. Bom, o autor, né, o Dr. Ilan, também traz mais alguns pontos aqui interessantes que, né, ele aponta como o início da modernidade. O primeiro é a invenção da imprensa. Segunda, continua, né, a invasão dos turcos otomanos da Constantinopla, a invenção da bússola, o descobrimento da América, a cristianização da Europa, as guerras religiosas e o florescimento das belas artes. Isso é importante. A invenção da imprensa era uma coisa que não tinha sido falada antes, né? A invasão dos turcos otomanos a Constantinopla já havia sido dito, né? Então, há que se acrescentar a invenção da imprensa, a invenção da bússola, o descobrimento da América, a cristianização da Europa, as guerras religiosas, as famosas cruzadas e o florescimento das belas artes. Ok? E uma coisa importante acontece nesse processo de modernização da sociedade europeia. O homem passa a ter a noção, ele passa a ter consciência, né? Ele passa a ter noção de futuro. É uma coisa que não acontecia até os fins dessa tal Idade Média. O homem não tinha noção desse futuro. Ele tinha uma noção do porvir e tudo mais, mas dessa progressividade do tempo, né? Então, isso vai ser corroborado por o Paolo Prodi. Ele vai falar, né, citando Voltaire, ele vai falar que Voltaire acreditava que a modernidade ela era progresso, na verdade ela era o produto de um progresso que era produzido pelo próprio homem. Então, a modernidade vai trazer em si essa noção de progresso e de futuro, ou seja, de que você está caminhando de um determinado ponto para chegar num outro determinado ponto, né? E isso vai causar para o próprio homem moderno, no seu caminhar com essa noção de sair de um ponto e ir até outro ponto, e essa noção e o próprio caminhar vai impactar na consciência do homem moderno, né, de que ele vai ter que produzir, ou ele está produzindo, né, ou terá que produzir a superação da sua própria modernidade. Ou seja, caminhando na modernidade, ele já vai ter a noção de que haverá uma pós-modernidade, e é o que vai acontecer, né? Posteriormente, nós vamos ter aí, vamos estudar a pós-modernidade, ok? O Dr. Ilan vai abordar aquela questão do Legoff, que fala que a Idade Média vai, né, fala de uma longa Idade Média, como eu acabei de falar anteriormente, que ela vai se estender aí até o fim do século XVIII. Só que isso aí, alguns autores são, né, particularmente eles são inclinados a essa ideia, né, e fundamentam isso, que as mudanças, né,
é importante abordar essa questão do Jacques Legoff, porque ela é muito discutida atualmente. Por que o Jacques Legoff fala que... Não é porque nós estamos falando de Idade Média para falar da Idade Moderna, né? Mas é importante você entender que para alguns historiadores, essas mudanças, principalmente Legoff, ele fala que as mudanças que se deram na Europa não foi uma coisa uniforme. As mudanças elas foram acontecendo de forma desigual. Foi uma coisa gradual, mas ela foi desigual, sabe? E ele diz sem ruptura. É claro, é óbvio, né? Você não nasce, você não dorme, você não dorme na Idade Média e acorda na Idade Moderna. Isso é impossível, né? Que ele diz também que existiram, né? Houve a coexistência de várias épocas, vários sistemas, instituições, mentalidade, economia política diferentes coexistindo ao mesmo tempo. É como se você dissesse que num país da Europa, numa determinada região da Europa desenvolvida, já caminhando, falar do século XVIII, já caminhando para a Revolução Industrial, e você tem uma outra parte da Europa quase que feudalizada ainda, porque aquele processo não se deu, certo? Entendeu? Agora o autor, né, o Dr. Ilan, vai trazer uma problematização muito interessante, porque ele trouxe Legoff, né, e agora está trazendo a doutora Laura de Mello Souza, que ela diz, quando se pergunta para ela, né, que quais são os pontos centrais da crise dessa historiografia, né, entre o que Legoff diz, né, e o que ela propõe. Ela fala que é o seguinte: o que o Legoff está falando é até uma proposta, ele usa a expressão, né, é uma proposta substantiva, é uma proposta interessante. Mas acontece que, segundo a doutora Laura de Mello Souza, o Legoff não prioriza a crise da estrutura da sociedade feudal entre os séculos XIII e XV. Né? Então, segundo ela, existiu uma crise estrutural. Segundo ela, é óbvio, né? Outros grandes pensadores também. Na verdade, o estudo dela é baseado, né, nos grandes estudiosos do feudalismo. E ela diz que essa crise da estrutura feudal que ocorreu entre o 13 e o 15, o Legoff não aborda isso. Aí, a pergunta que não quer calar, né? Então, quais seriam, né, a doutora Laura de Mello Souza, quais seriam os pontos centrais dessa crise? Então ela vai vir dizendo, ela vai responder que um dos pontos, né, dessa crise é a desestruturação, né, e a consequente paralisação da economia feudal. Ou seja, a economia feudal ela foi desestruturada. Então houve com esse desequilíbrio, a consequência disso foi a economia parou. Outra questão também foi a instabilidade da oferta e procura. Aquela questão, né? Oferta, procura, o preço sobe, o preço desce. A ausência dos... Se bem que nessa época, no 13 ao 15, não se fala em dinheiro. Se fala... as coisas se davam mais por escambo. Eram trocas, então não havia que falar, nós estamos falando, quando falar o preço sobe, o preço desce, é o valor agregado àquele produto, né, que era trocado, né, uma galinha, ou seja, um porco por 100 galinhas, sei lá, 50 galinhas, uma coisa proporcional, ok? Outra coisa importante, depois dessa desestruturação que gerou a paralisação da economia, a instabilidade na oferta e procura. Porque, como a economia fica desestabilizada, isso vai afetar também nos produtos a serem ofertados. E também, como a economia ficou desestruturada, as pessoas com poucos recursos também param de procurar. Para de procurar, ou seja, é uma cadeia. É o ciclo do mercado. Muito embora não houvesse o dinheiro em espécie, ele já existia, mas não era comercializado na Europa da Idade Média, né? Isso afetou o mercado em si. Bom, outro ponto importante que ela traz também era a ausência dos metais preciosos,
que eram escassos na Europa. Bom, outra consequência, êxodo rural. Né? Houve um êxodo rural muito grande das pessoas que moravam no interior, eram os camponeses, para as cidades. Ela não está falando isso aqui, mas a gente tem que lembrar que no Capital de Marx, do capítulo 13 ao capítulo 25, o Marx vai falar a razão por que essas pessoas elas estavam saindo da zona rural. Elas estavam praticamente sendo expulsas, trucidadas. O Marx ele vai usar a expressão expropriação. As terras dessas pessoas estavam sendo roubadas, elas estavam sendo mortas, achacadas. Então, elas, na verdade, esse êxodo é mais uma fuga. Estavam fugindo dali para as cidades, que era para onde o sistema capitalista queria. É claro que a abordagem desse tema aqui não é uma abordagem marxista, né? Mas a questão é que a causa é trazida por Marx, desse êxodo rural, certo? Bom, fuga, que eu acabei de falar, né? As pessoas estavam fugindo, e as revoltas, né, que eram causadas pela exploração exacerbada dos servos. É aquela questão, os senhores feudais estavam, né, estavam explorando seus servos demasiadamente, então as pessoas estavam procurando fugir de alguma forma dessa exploração, dessa expropriação, né? Bom, multiplicação das guerras feudais, eu já acabei de falar, né? Então, algumas pessoas fugiram, outras pessoas, né, resistiram e se uniram umas às outras e houve guerra. Bom, economia desestruturada, instabilidade no comércio, falta de metais, êxodo rural, fugas, revoltas e guerra, o que vai causar? Fome, porque o campesinato ele para de trabalhar, não para totalmente, né, mas ele vai se reduzir uma quantidade mínima para produzir, né, o mínimo também. Isso não vai dar conta de sustentar a Europa em todas as partes. Isso foi acontecendo, né, gradualmente, de forma não, a temporalidade disso não é a mesma, mas isso aconteceu. E não havia comida, não tinha como produzir alimento para todo mundo, por quê? Por causa dessa situação. A condição da fome, ainda para assim, para ficar pior ainda, ainda vieram as epidemias. Ou seja, a Europa estava pegando fogo, e quando estava pegando fogo, ainda vieram as epidemias. Aí nós podemos citar um monte aí que vocês estudaram no ensino médio, peste negra, um monte de coisa, né? Bom, para finalizar essa abordagem da doutora Laura de Mello Souza, ela traz aqui a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Olha, vocês podem prestar atenção que a tomada de Constantinopla é um marco que ele, em meio a outros marcos importantes de determinação do início da Idade Moderna, ela fala nessa tomada da Constantinopla, em 1453, certo? Então, segundo ela não concorda com Lvov. Ela até acha legal a ideia, mas ela não concorda com a ideia de Lvov. Ok? Beleza. Um ponto importante aqui que o Dr. Ilan afirma com relação à ruptura que foi falada anteriormente, né? Eu acabei de falar aqui agora há pouco. O Dr. Ilan diz que mudanças não são rupturas. Por que ele afirma isso? Porque as permanências, elas são permeadas pelas continuidades, ou seja, né, o que está acontecendo em meio a algo que está deixando de acontecer e em meio a algo que está começando a acontecer, né? Bom, aqui tem uma definição de moderna muito bacana. Uma das definições de moderna muito legal que tem aqui, que inclusive muito simples, da definição marxista. Né? Para os marxistas, simplesmente a história moderna é uma época de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Para eles é assim, simples assim. Época de transição entre feudalismo e capitalismo, daí a Idade Moderna. Bom, mas aí surge a questão.
Tem a visão de três, já foram trazidas aqui, a noção de ideia de modernidade, né, de ideia de temporalidade, por três autores, três pensadores, três historiadores. E aí, mas tem uma pergunta que ela é intrínseca a esse problema, né, que a questão da temporalidade. Então, a gente pode perguntar, né, quais são as características que são inequívocas da lógica própria da historiografia, né, que rege todos os tempos históricos. Porque todos os tempos históricos, eles têm uma coisa em comum, né? Sem a visão pessoal de cada autor é uma coisa pessoal, é uma coisa observável, inteligível, mas existe algo que é característico desse processo da temporalidade dos acontecimentos. E o que seria? Quais seriam essas características? Bom, aí o Dr. Ilan traz uma informação muito legal, que eu gosto muito dela, que é que o que rege, né, a característica principal, lógica, que rege os tempos históricos, é que ela é um processo de transformação. A história é um processo de transformação em que existe o aspecto da mudança e existe o aspecto da permanência, certo? E isso é como se fosse uma engrenagem que vai rodando, né? Mudança, permanência, mudança, permanência, mudança, permanência. E eu, Marcelinho, Gonçalvinho, Ribeirinho, poderia incluir aí, né, a alternância entre vários elementos, vários fatores que são contribuintes para fazer essa engrenagem, né, rodar. Bom, aí o Dr. Ilan vai trazer ainda a ideia, né, de um pensador chamado Francisco Falcon. Ele praticamente contradiz o que foi acabado de ser dito aqui agora. Ele diz o seguinte, que não se pode transformar o conceito de transição em um agente histórico. Esse conceito, né, não pode ser, você não pode ele diz que não é possível justapor, né, fenômenos diferentes, por mais que eles contenham elementos que sejam ligados, que possuam elementos em comum. Justamente para não ter, para não cair no erro da noção, né, de continuidade perpétua, de não alternância. A alternância, ela é uma constante, né? A continuidade também, mas não é nem a alternância e nem a continuidade, né? Tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Porque cada período possui as suas características específicas. Ele tem que ser olhado, né, com o foco nessa especificidade. Bom, aí agora, para fechar o texto do Dr. Ilan, ele, né, foi feita uma pergunta, né, sobre essas generalizações. Foi perguntado para ele, quais os pontos importantes das características fundadoras da modernidade. Então a gente pode destacar, segundo o Dr. Ilan, né, houve na modernidade a incrementação do comércio, das trocas culturais entre o Oriente e o Ocidente. Né? Por que incrementação? Porque essas trocas culturais elas já existiam na Idade Média e no tempo antigo, né? Outro fator importante também que vai marcar aí a construção, né, da ideia do nascimento da Idade Moderna é o heliocentrismo,
nós não vamos discorrer aqui porque vocês já sabem o que é heliocentrismo, né? O Sol é o centro do universo, tá? Vocês já sabem, né, o restante da história. Bom, registro de uma história global, a partir da Idade Média, é começado aí um processo de registro, né, da história em escala global. O quarto ponto. O quarto ponto que o Dr. Elan vai falar, se eu não me engano, é o avanço do comércio no norte do Báltico, lá no Mediterrâneo, e também no Oriente e aqui no Atlântico, porque, como vocês viram, né, no Brasil, a Europa, a expansão comercial, né, e aí vai. Bom, isso me lembra uma outra coisa, que um dos outros pontos que ele vai destacar também é a consequente disputa pelas cidades. As cidades da costa do litoral do Mar Negro. A vitória dos turcos otomanos na luta pela conquista dessa cidade, ou seja, o Império Turco-Otomano, né, já tinham, assim, 1453 eles tomam, e aí eles vão conquistando as cidades litorâneas na faixa, né, na costa do Mar Negro. Esse é um outro detalhe. Um outro ponto importante que também marca aí o nascimento da Idade Média é a substituição da servidão e da escravidão pelo serviço assalariado. Vamos deixar bem claro aqui que o Brasil foi o último país, não consta aqui do texto, mas a gente tem que lembrar, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas já havia processos de países aí que já estavam abolindo sua escravidão, aí há 100 anos atrás, antes do Brasil, iniciando seus processos de abolição, bem mais tempo do que o Brasil. E no Brasil, inclusive, é um exemplo, né? A mão de obra italiana, europeia, para trabalhar nas lavouras de café. É um dos detalhes. Bom, outro ponto importante que marca também o nascimento da modernidade é a centralização da monarquia. Esse é um dos pontos importantes, porque a monarquia centralizada, nós vamos trazer esse assunto mais próximo aqui para Portugal e para a Espanha, né, que deram aí, foi Portugal, deu início aí à expansão marítima, né, e a Espanha logo veio junta, né, muito embora ela tivesse tido essa noção antes de Portugal, ela não tinha recursos, né, então para que houvesse essa expansão marítima, e o assunto não é expansão marítima, é o nascimento da Idade Moderna, mas ele está ligado. Essa centralização da monarquia, ela foi necessária para que, se o monarca pretende dominar o mundo através da colonização, ele precisa ser um monarca centralizado. Ele precisa ter poderes, né, todos os poderes na sua mão, centralizar todas as instituições, que na verdade o monarca representava todas as instituições, isso, né, era direcionado para ele, ok? Um outro ponto importante, surgimento da burocracia e da nobreza titulada. Bom, aí esse surgimento da burocracia e de nobreza titulada, ele também tem a ver com a centralização da monarquia. Ora, se o monarca precisa dominar o mundo, né, igual o Pink e o cérebro, ele está lá para dominar o mundo, e ele precisa de uma instituição, ou seja, antigamente, né, até o momento do nascimento da modernidade, o rei centralizava basicamente em si todas as instituições, justiça, não é? No caso, o comando das Forças Armadas, ele era o juiz, ele era o prefeito, ele era o governador, né? Então, todo o sistema que nós temos hoje, que está separado, né, na nossa modernidade, na nossa contemporaneidade, isso na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, ainda estava centralizado na mão do rei. Então,
mas para que ele pudesse ampliar os seus poderes, ele teve que delegar essas funções, e delegando essas funções vai aparecer a burocracia, não só a burocracia a burocracia que se entende hoje, que é a questão da dificuldade de você ter acesso a uma documentação por causa desse problema, né? A burocracia, no caso, os segmentos burocráticos, os segmentos que seriam basicamente o que vai formar a aristocracia, as instituições aristocráticas, né? E a nobreza titulada, ou seja, a nobreza titulada é a questão do indivíduo que, por questão de dinheiro, por questão de ser burguês, ou, né, do comércio e de possuir dinheiro, né, ou estar muito próximo à realeza, ele poderia comprar um título de nobreza, mesmo não tendo nascido de berço nobre, não tendo aí o tal, né, que se diz sangue azul só no caso de Portugal, né, mas não era nobre de nascimento, mas era um nobre titular. Bom, depois disso ainda tem o ressurgimento dos direitos romanos. É um dos pontos fundamentais do nascimento da modernidade, o ressurgimento, ressurgimento dos direitos romanos. Por que ressurgimento? Porque eles já existiam na Idade Antiga. Isso só foi trazido, porque como toda a cultura clássica foi trazida, o direito romano também foi trazido e inserido, já que é para criar. Estamos criando, somos aqui, agora nós somos os monarcas. Eu sou o monarca e vocês, alunos, vocês são os meus súditos. Então nós estamos aqui à mesa sentados para a gente criar um sistema de dominação global. Então nós precisamos da cultura clássica e também precisamos dos códigos, né, de direito romano. Por quê? Para organizar todas essas coisas, né, nós precisamos de uma carta de direitos que possa delimitar corretamente, né, a função de cada indivíduo, de cada ator dentro desses papéis sociais. Ok? Prestaram atenção? Então tá bom. Bom, vamos partir para a próxima. Mais um outro detalhe, o surgimento da corte real. Bom, nós falamos da burocracia e da nobreza titulada. Bom, e agora vai aparecer o quê? A corte. Quem que são a corte? Eram os bajuladores do rei? Não. A corte não são só os bajuladores do rei. Eles eram sim bajuladores do rei, mas eles exerciam algum trabalho. Eles viviam sistematicamente às expensas do monarca. O monarca que bancava tudo para eles. Mas acontece que eles tinham influência e conhecimento, e muitos tinham terra, e muitos tinham poder, e muitos eram comandantes militares, e muitos eram grandes burgueses. Então eles vão formar a corte real. É claro que para servir ao rei, mas também eles serviam, né, a si próprio, né? Uma fatia para o rei e duas por debaixo do pano, eles serviam a si próprios. Um outro ponto muito importante, todos esses pontos são importantes porque eles estão ligados, eles estão interligados entre si e eles são relação de causalidade para outros pontos. Mas esse aqui é importante, que é a criação, né, o desenvolvimento de uma política de Estado, Ora, até então, porque tudo bem que nós estamos falando de monarca, mas o monarca, essa monarquia, ela começa a ganhar tons administrativos. Olha, essa observação é uma observação do ponto de vista administrativo. Não há que se falar em Estado, porque a República só vai ser criada lá, né, após a Revolução Francesa, depois de 1789. Então, nós estamos falando aqui de política de Estado, que a política do Estado, ela começa a ser necessária. Por quê? Porque a monarquia começa a crescer, né? Ela começa a se expandir. Então, ela vai interagir com outros povos. E quando ela começa a interagir com esses povos, é necessária uma política que regulamente esse seu caminhar, tanto com os outros, né, com os outros povos, os povos de além-mar, os povos de ultramar, os povos do mundo conhecido, os povos do Mediterrâneo com os quais eles se comercializavam, mas também
dentro do próprio Estado. E aqui eu estou falando de forma genérica, eu estou falando de Portugal, estou falando de Espanha, eu estou falando que, na verdade, no início da época moderna, nós não podemos falar Portugal, nós não podemos falar Espanha. Estou falando de Portucales, eu estou falando do Reino da Catalunha, eu estou falando especificamente do Reino de Aragão, estou falando do Reino de Castela, né? Essas pequenas estruturas, elas já tinham toda uma estrutura mesmo administrativa para ser entendida como um Estado independente, não como um país, mas um Estado independente. E foi necessário o desenvolvimento dessa política para regulamentar todas as ações desses Estados. É claro que isso não era muito bem respeitado, nem ora não era respeitado pelo monarca, ora não era respeitado pela sua própria administração, que não se pode falar administração, mas aquelas pessoas ali que estavam ali por volta dele, os burocratas, os nobres, né, a corte, e nem quando todos eles concordavam, nem de um Estado, né, nem de um território monárquico para com outro território monárquico. Não era bem assim. Mas houve essa necessidade desse desenvolvimento dessa política estatal. Bom, fator importante, reforma religiosa e a multiplicação das igrejas. Bom, quando a gente fala, um dos pontos, vamos sempre bater nessa tecla porque é muito importante frisar neste ponto, porque a reforma religiosa e a multiplicação das igrejas é um fator importante que marca o início da modernidade. Olha, porque até então isso não era necessário. E isso está acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares, ao mesmo tempo, né, numa determinada época. Então, vejam bem, reforma religiosa. Martinho Lutero, ele vai... Por que nós temos a reforma religiosa? Ou, né, chamada aí a contra-reforma? Porque Martinho Lutero, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ele iniciou o processo o processo da reforma religiosa. Nós estamos falando da reforma. Martinho Lutero, ele cria a reforma religiosa. E ele vai fazer uma dissidência na igreja, né? Essa reforma religiosa e essa multiplicação das igrejas vai causar um outro acontecimento chamado a contra-reforma, porque a igreja também não vai deixar barato. Mas isso é um fato agregado, um fato agregado. O que é importante lembrar é essa tomada de Martinho Lutero, né, que vai praticamente, ele faz lá as 95 teses e prega na porta da igreja lá e deixa o trem pegar fogo. E aí a reforma religiosa é um assunto que nós vamos ver mais para o final do ano, tá? Então, prestem bem atenção. Reforma religiosa é importante fator de marcação do início da Idade Moderna. Bom, e como consequência dessa reforma, multiplicação das igrejas. Bom, por um outro lado, que também está ligado aí com a questão religiosa, é a defesa da ortodoxia religiosa e da ortodoxia política. É uma coisa que acontece no âmbito do direito, em que a monarquia, tem até a questão do Leviatã, né? Vocês devem ter lido, se vocês não leram ainda, eu acho interessante vocês leem o Leviatã, de Thomas Hobbes, que ele tem uma foto do Leviatã que está lá, né? De um lado o cetro, de outro lado um bastão de poder, que é o bastão da igreja. Quando vocês verem essa foto, né? Procurem na internet, vocês vão ver essa foto se eu tiver, eu vou mandar para vocês. Nessa foto, esse bastão que está na mão esquerda de Leviatã simboliza o poderio da igreja. Então, o monarca, ele começa, né, a estabelecer, junto com o clero, utilizando-se do Código de Direito Canônico, do Direito Romano, perdão, ele vai
eles vão estabelecer uma ortodoxia religiosa. E, ao mesmo tempo, paralelamente, eles vão estabelecer também uma ortodoxia política que vai corroborar o que eu falei aqui há 4 pontos atrás, que é a questão da política de Estado. Certo? Então, é uma coisa amarrando a outra. Bom, um outro ponto importante do nascimento da Idade Moderna é a questão da evangelização, do disciplinamento, a repressão religiosa, que é vigilância e punição social. Bom, nos princípios da Idade Moderna, o Estado, ou seja, a monarquia, né, a administração monárquica, ela chega à conclusão, né, que precisa trabalhar com a igreja, por isso eu acabei de falar que ela defendeu a ortodoxia religiosa. Então ela começa um processo de evangelização como produto dessa decisão. Evangelização não só porque está escrito lá na Bíblia lá que tem que ir evangelizar até os confins do mundo, não, mas para manter a hegemonia política do poder e tendo a igreja como instrumento, a Igreja Católica Apostólica Romana, como instrumento de disciplinamento, repressão religiosa, vigilância e punição. Isso tudo a gente já sabe pelo evento do Tribunal do Santo Ofício, né, que muitas pessoas conhecem, que é também difundido no meio acadêmico como a Inquisição, em que as pessoas, elas eram... Esse processo de evangelização, vocês vão encontrar coisas interessantes, que nesse processo a evangelização ela era mais tida como um processo de disciplinamento, né? E uma incitação, principalmente no século XVI, uma incitação ao denunciamento do outro, do pecado do outro. Nunca o pecado, se eu cometi tal pecado, não, denunciar o pecado do outro. Então, este processo botava na cabeça das pessoinhas lá, né, dos fregueses, principalmente, especificamente agora eu estou falando de Portugal, da Inquisição Portuguesa, e em casos de recorrência ou em casos de... Aí nós estamos falando puramente legal, porque fora as intenções, mas isso aí seria extrapolação, mas nos casos em que o Tribunal do Santo Ofício funcionava como uma instituição para disciplinamento das pessoas, do social, né? Quando havia uma recorrência ou quando a coisa degringolava, a repressão religiosa entrava, né? Ou seja, vigiar e punir, para formatar as pessoas em um conceito religioso que vai gerar mais à frente, né, o cidadão ideal, que era o interesse deles. Diga-se de passagem, só para que vocês tenham conhecimento, eu trago aqui a ideia de um livro chamado Maleus Maleficarum, que chama-se O Martelo das Bruxas, a ferramenta que a Igreja Católica usava para reprimir as bruxas, né? Não só bruxas, como hereges, qualquer pessoa que destoasse, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa contra a Igreja, né? Do tipo, a Terra não é o centro do universo, mata ele, pica ele, corta ele. Mas então, o processo inquisitório, o processo repressivo da Igreja é um dos fatores importantes também que vai marcar o nascimento da Idade Moderna, ok? Então tá bom, vamos para o próximo. Bom, nesse ponto ainda religioso, uma coisa importante vai acontecer com os calvinistas e com os luteranos, que é a confessionalização. Até então, essa ideia, ela não existia. Ela existia, mas bem rudimentar, e ela estava mais ligada aí às classes, seriam, né, mais abastadas,
que estavam mais próximas à igreja, mas era uma ideia rudimentar, e é uma ideia interna da igreja, mas isso começa a sair de dentro da igreja. Quem traz isso? Calvinistas e luteranos. Ou seja, você precisa se confessar, você precisa confessar os seus pecados. É um dos pontos marcantes que marca o nascimento da Idade Moderna. Bom, tem mais 3, 4 pontos importantes que não posso deixar de falar, que é o projeto de expansão política do cristianismo. A coisa começa a tomar forma e ela tem uma noção, você pode ver aqui vários pontos que fazem alusão ao nascimento da Idade Moderna, aqui destacados pelo Dr. Ilan. Ela tem a ver com a questão religiosa, porque, como disse, o Leviatã mesmo diz, ela é um braço poderoso do Estado. Bom, o projeto de expansão política do cristianismo. E quando interessante isso aqui, que quando você for estudar a colonização, preste atenção, Marcelo, quando você for estudar a colonização das terras de ultramar, das terras de além-mar, por Portugal, você vai ver que a primeira coisa que Portugal faz é mandar para cá, assim que pode. Os primeiros 30 anos o Brasil estava largado. Portugal não estava nem aí com o Brasil, porque acho que nem tinha noção do poderio, da riqueza que tinha aqui, que ele poderia explorar. Achou que só tinha terra, enfim. Bom, mas quando Portugal se dá conta de que tinha achado um tesouro, a primeira coisa que ele vai mandar para cá são os jesuítas. Ele vai mandar os jesuítas provavelmente por volta de 1536. Então ele vai mandar os jesuítas para cá. Então, quando ele pensa em expandir, ele também pensa em expandir o cristianismo. Por quê? Expandindo o cristianismo junto com ele, que o cristianismo é um dos braços do poder monárquico, ele está expandindo o próprio poder. Além do que, depois lá você vai ver o padroado régio e todas essas coisas. Bom, tem mais aqui três tópicos que são importantes para marcar o nascimento da Idade Moderna, que é a questão do renascimento, que já foi falado antes, a retomada dos valores da cultura greco-romana, da antiguidade, e o nascimento, não um nascimento, mas um renascimento do humanismo, porque o humanismo também era falado na Idade Antiga, mas um humanismo mais voltado para a Europa, face a toda aquela miséria, a problemática que o europeu vivia. Então nasce o humanismo aí como forma de compreensão, do problema do outro. E o penúltimo ponto a ser destacado aqui é que vai haver, por incrível que pareça, e por mais que seja o investimento da monarquia e do próprio clero, vai haver uma redução drástica no poder de coerção da igreja, através da ideia do antropocentrismo. Eu vou explicar o que é isso. Quando a ideia do antropocentrismo chega, o homem vitruviano, o homem é o centro do universo, a igreja começa a perder poder. Por quê? As discussões a respeito da razão, elas vão tomar lugar em oposição à fé cega e coercitiva exercida sobre a igreja, sobre as pessoas, exercida pela igreja sobre as pessoas, E isso vai gerar o nascimento, todos esses acontecimentos juntos, que deram início à Idade Moderna, eles vão gerar o que eu posso aqui chamar, um filho, um bebê, não é uma versão marxista, é simplesmente uma observação pessoal. Eles vão gerar o nascimento do iluminismo, que nós também vamos estudar um pouco mais à frente. E o que seria esse iluminismo? Fantástico!
aquele conjunto de ideias maravilhosas, né, que vão ocasionar a Revolução Francesa, vão dar origem à Revolução Francesa lá em 1789, como já foi dito, ok? Então esses fatores são os fatores que eles são os pontos fundamentais que marcam o nascimento da Idade Moderna, ok? Então tá bom, Marcelo. Bom, isso aqui não pode deixar de falar, né? Eu vou perguntar assim, gente, mas por que o Iluminismo provocou uma crise tão fundamental, abalou tantos fundamentos, né, nos valores feudais? Por quê? Porque o Iluminismo ele retirava os valores cristãos da sociedade. Ele questionava esses valores e foi o poder das ideias iluministas foi tão grande que ele retirou os valores cristãos da sociedade. E isso, com certeza, detonou com o poder de coerção da igreja, que estava passando dos limites para qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso. Matar 20 milhões de pessoas só porque acredita que a Terra não é o centro do universo já é um motivo, né, fundamental, um motivo bem grande. Fora outras questões. Bom, mas diante de tudo isso que foi falado, o que é que o Dr. Ilan propõe para que você possa fazer um estudo, para que você possa compreender o que é a modernidade? Bom, o que o Dr. Ilan vai falar? Ele vai falar que é o seguinte: é necessário fazer um estudo de caso, observando as diferentes sociedades e os períodos, né, que elas viveram. Mas dentro desse período maior, que é entre o século XVI e o século XVIII. Para ele, se você observar as sociedades dentro desse período, entre 16 e 18, você tem também que observar as características e as especificidades. Isso já foi falado aqui. Observar característica, especificidade, continuidade e descontinuidade de cada uma em separado. E você não pode de maneira nenhuma fazer generalização, porque quando você faz a generalização, você vai com certeza provocar um equívoco de compreensão do que é esse fenômeno de modernidade, ok?